Bom dia, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço. Muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, nesse sábado, dia 24 de dezembro de 2022, véspera de Natal. Uma data importante, um papo que nem sempre ocorreu. O canal Ave Mais, ele foi forjado numa dificuldade, num momento difícil. Criamos esse canal apenas para que pudéssemos continuar trazendo conteúdo para você. Ontem nós alcançamos 200 mil inscritos no canal 1 da plataforma, o Atenção Vascaínos. Mas nem tudo foram flores, nem tudo foram venturas e alegrias. Em fevereiro de 2020, nós tomamos um grande susto. O canal havia sido hackeado. O canal Atenção Vascaínos, o nosso filho mais pródigo, que praticamente um ano antes teve essa mudança de ares com donos que não eram os donos, nós conseguimos recuperar, mas nesse meio tempo, por conta de uma grave necessidade, e eu digo grave, claro, em tom irônico, de informar a vocês. A gente pensou, vamos abrir um outro canal, vamos migrar todo mundo, avisar nas nossas redes sociais e vamos continuar brigando pelo Atenção Vascaínos. E criamos o Ave Mais, e veio a pandemia, e esse canal foi muito importante para que muita gente se sentisse abraçado. Quantas pessoas não me mandaram uma mensagem, não mandaram mensagem para o Emerson Rocha, agradecendo, porque nós éramos companheiros de sempre, nas horas de tristeza, nas horas de amargura, nas horas de medo que a pandemia trouxe para todo mundo, em momentos em que não sabíamos com o que estávamos lidando, acompanhando os noticiários cada dia mais difíceis, complicados. A gente viveu momentos muito ruins. E o Ave Mais foi uma oportunidade de dar às pessoas um porto seguro. Nós voltamos com o canal Atenção Vascaínos, com graça de Deus, mas mantivemos esse pequeno filho, que alcança ontem 65 mil assinantes. É um canal que a gente utiliza, e eu tenho feito essas colunas aqui de manhã, e daqui várias pessoas já saíram com colunas, com vários tipos de lives. Enfim, a gente fez muita coisa aqui no Ave Mais. Hoje com uma pegada mais leve, mas a minha coluna é muito legal. Gostaria muito de botar outros para comentarem aqui. Mas é isso, a gente precisa de grana, porque as pessoas não fazem nada de graça. Estão certo, e nem eu quero que as pessoas venham aqui de graça. Então quando muita gente reclama que tem muito comercial, é para isso, para a gente sustentar uma máquina que dê a vocês entretenimento, vocês vascaínos possam curtir opinião, notícia, debate sobre o Vasco, independente do tempo. Porque hoje eu gravo e estou olhando aqui, não estou preocupado com o tempo. Se eu tiver que falar 30, 40 minutos, me ouve quem quer. Eu estou aqui muito mais para conversar com você, trocar o papo. Eu sei que muita gente já me disse, acordo de manhã ouvindo você, poxa, minha mulher não te aguenta. E eu estou falando isso porque eu acho que o Ave Mais, acho que o Acorda Vascaíno é uma prova inequívoca do que é a essência da vida, da gente persistir, da gente não temer, da gente aproveitar os momentos, da gente ter amor pelo que faz. Eu digo isso com muito orgulho, digo isso com muita felicidade, porque eu já estou indo já para os 53 anos, estou novo ainda, mas é claro que a batida aqui é muito forte, mas faço isso com tanto amor, como todos os que fazem aqui fazem com tanto amor, que para nós é muito bacana a gente ver como a gente retorna para as pessoas. E eu estou falando disso porque hoje é um dia muito especial, um dia em que muitas pessoas lembram de entes queridos, gente que perdeu esse ano e que sempre dividiu a mesa de Natal, sempre dividiu aquela taça de vinho, sempre gostou de fazer as brincadeiras de Natal. Quantas pessoas queridas a gente perdeu, que é o transcurso da vida, gente, que é o transcurso natural do ser humano.
A gente pode ter medo, mas a gente tem que entender os desígnios de Deus. A gente tem que acreditar nisso, de que, de alguma forma, a gente não é eterno aqui. E eu estou falando isso porque eu gostaria de fazer um comentário específico e falo aqui num momento sem ter nenhuma notícia. Eu gostaria de falar de um grande vascaíno. Eu gostaria de falar de Pelé. Eu não tive oportunidade de vê-lo. Eu não tive oportunidade de entender o que era o mito Pelé. Apenas por histórias contadas pelo meu pai, botafoguense que era, e amigos, fossem eles vascaínos, flamenguistas, tricolores. Não me lembro do meu pai ter amigos, mas todos contavam muito as histórias e falavam dos grandes craques aqui no Rio, no Expresso da Vitória, de grandes times do Botafogo, com Garrincha, Quarentinha. Falavam de alguns jogadores também icônicos do Flamengo, falavam do Fluminense também, mas nunca deixavam de falar de Pelé. Pelé é um divisor de águas. O Pelé é uma marca mundial. É uma marca de quem, mesmo vindo de hostes pobres, com o problema da cor, porque sim, sempre foi um problema nesse país extremamente racista, nesse país em que as cores diferenciam as pessoas, mas ele conseguiu prosperar usando o instrumento básico, a bola, o talento que Deus lhe deu. E eu estou falando isso hoje porque ontem, durante o News, eu recebi uma mensagem de um jornalista chileno, Fernando Garcia, amigo, companheiro, perguntando como está Pelé, Flávio. E eu fiquei muito tocado de que uma pessoa no Chile apenas tinha interesse em saber como estava um brasileiro ilustre. Mas depois eu pensei, não é um brasileiro ilustre. Pelé é Pelé. Pelé é o cara. Pelé é uma divindade. Pelé, para nós que amamos tanto o futebol, que gostamos tanto do futebol, mesmo sem tê-lo visto, deve ser sempre reverenciado. O futebol, eu ouso dizer que é antes e depois do Pelé. Como a música, para muitos, é antes e depois de Elvis Presley, antes e depois de Frank Sinatra, antes e depois de Michael Jackson. O futebol é antes e depois de Pelé. Pelé deu ao futebol uma dimensão gigantesca. Pelé deu ao mundo do futebol uma importância que no início dos anos 30, 40, o jogador de futebol era tratado como vagabundo. Alguém que não podia jogar, alguém que não podia estar ali, alguém que não podia se relacionar com a sociedade, alguém que não tinha condição de estar namorando uma mulher da sociedade. Ai da mulher que fizesse isso. E o Pelé superou isso, vindo lá do interior de Minas, de Três Corações, vindo de uma terra onde a dificuldade era imensa. Para quem não viu, tem vários filmes do Pelé que rodam, mas que mostram, acima de tudo, alguém tenaz, alguém forte, alguém que luta pelos seus objetivos. Como a gente um dia teve um problema aqui sério e conseguiu lutar pelos nossos objetivos, estamos hoje aqui mais de 2 anos. Vamos fazer 3 anos praticamente agora, em fevereiro de 2023. Temos 65 mil, gostaria de ter mais. Acho também que a gente podia produzir mais conteúdo. Mas vocês não têm noção do quão prazeroso para mim, apesar de em alguns momentos muito triste, alguns momentos mais lacônico, alguns dias mais azedo, outros dias mais feliz, muitos dos dias tomando pancada e sendo acusado de impropérios, e sendo insultado, sendo elogiado demais, sendo muito... Enfim, independente disso, é um prazer fazer isso aqui. É um prazer porque eu me coloquei à disposição de Deus para fazer isso. Eu tenho certeza que isso é um desígnio de Deus, é uma missão que Deus me deu, de trabalhar com jornalismo, de contar histórias, como diria um professor meu da faculdade, fofoqueiro profissional. Saber das histórias dos outros e contá-las. Dizia o mestre saudoso Luiz Mendes exatamente isso. Nós estamos aqui para contar as histórias. Estamos nessa vida para contar as histórias. E é um prazer poder estar aqui contando a história de um clube tão significativo para a sociedade,
que foi muito importante nesse momento que eu falei, de quebrar essas amarras, de passar por cima desses preconceitos tolos, de abrir portas para Pelé, que é vascaíno. Com certeza muito por conta dessa identificação. Por falar em Pelé, eu ontem vi a entrevista do Léo, vulgo Pelé, chamado ex-Pelé, que falou muito sobre isso, da satisfação dele de vestir a camisa do Vasco sabendo o quão importante é o Vasco no mundo, o quão o Vasco é importante na representatividade de uma sociedade. O Vasco, como um dia falou um historiador, tem uma história tão importante, tão significativa, que deveria ser matéria nos bancos de escola, para que as crianças aprendessem o que é ser democrático, o que é ser inclusivo, o que é ser não discriminatório. Tudo isso faz com que a gente tenha muita força para fazer isso. O Vasco é um clube muito diferente. O Vasco é um clube que dá a possibilidade do negro, do branco, do índio, do mestiço, do mulato, de todos conviverem harmonicamente. Somos todos irmãos. E na arquibancada não há diferenças. Na arquibancada há um sentimento igual. Porque o rico da Vieira Soto aqui no Rio, que torce para o Vasco, é o mesmo rico de espírito que mora na barreira do Vasco. O dinheiro os separa, mas a paixão jamais. Provavelmente, se estiverem na arquibancada, vão se abraçar, vão se beijar, vão fazer juras de amor ao Vasco juntos. É duro, no dia 24 de dezembro, falar do momento em que Pelé passa. Mas a gente precisa ser menos egoísta. É um outro recado que eu gostaria de dar. Todas as pessoas se vão. É duro a gente perder alguém. É duro a gente não saber até quando vai durar alguém. E com certeza, Pelé não vai durar tanto tempo quanto a gente pudesse. Eu vejo a situação de Roberto Dinamite e me dói muito, cara. Me dói demais. A esperança que o 2023 seja maravilhoso para o Bob. Um sujeito extraordinário, uma figura humana linda. E que luta há um ano contra uma terrível doença. Mas Roberto é forte, Roberto é grande, mas faz doer o nosso coração pensar que, de alguma forma, a gente tem uma ameaça de perder um cara desses. Mas, como eu disse, a gente é egoísta. A gente não pode ser. A gente tem que fazer as coisas de forma altruísta. Como a gente fez o canal aqui, para cobrir um problema e mantê-lo, porque a gente podia ter largado o canal, voltou a Atenção Vascaínos. Não, a gente está aqui. E todas essas mensagens que eu estou dando de amizade, de altruísmo, de perseverança, de não desistir, mas de saber que você não é eterno, de ter resiliência, de entender que ninguém é insubstituível, respeitar o momento das pessoas, saber o momento ideal para fazer as coisas, fazê-las bem quando pedido, ser menos hater, ser mais lover, menos ódio, mais amor. Eu sei que tem muita gente que vai achar e vai dizer, porque é outra coisa que eu queria pedir. Fala de Vasco. Tô falando, cara. O Vasco é isso. O Vasco é exatamente isso. Tudo isso que eu coloquei para vocês. O Vasco é uma salvação de vida. O Vasco é o elixir de todos nós. O Vasco é a nossa paixão. O Vasco é o nosso amor. O Vasco é aquilo que a gente respira no dia a dia, ainda mais a gente que vive o canal 24 horas. Eu tenho muita saudade dos meus pais. Muita, muita saudade. Tenho muita saudade do Natal da época dos meus pais, em que meu pai pegava um Papai Noelzinho, pegava lá de cima e dizia para as crianças: sumiu, o Papai Noel tá vindo, vamos se esconder, vamos dormir, que ele vai chegar com os presentes. E a gente ia para dentro do quarto, todas as crianças da casa, e vinha lá o barulho do sino, fazia-se um barulho na sala como se estivesse largando um saco cheio de presentes. E as crianças vinham assim, extasiadas, olhando pela janela para ver se viam ainda o trenó com as renas. Que época boa,
Que época legal, que coisa boa, que saudade bacana. Saudade, que aliás é um outro sentimento que a gente tem, é um sentimento que dói, mas ao mesmo tempo a saudade ela é construtora, ela é apaziguadora da gente lembrar que a gente viveu aquilo, que a gente esteve ali. Tenho saudade do início do Ave Mais, tenho saudade de nunca ter visto o Pelé, mas tenho saudade de Roberto Dinamite jogando. Tenho saudade, cara. Saudade é algo que a gente sente sempre, mas que não pode nos fazer parar. A gente tem que prosseguir. A gente precisa usar dos conceitos da vida, transformá-los para o nosso dia a dia, como o Vasco nos ensina, e seguir e trilhar. Então eu repito aquilo que eu tenho falado a semana toda, por mais que seja duro para muitas pessoas, a noite de hoje, por mais que não tenhamos mais, eu no caso, não tenho mais crianças pequenas, tão bom, quando eu dava presente para minha filha pequena, e minha filha valoriza muito isso, e não tire isso dos seus adolescentes. Se eles gostam de Natal, se eles gostam da ceia, se eles gostam de família, se eles gostam de dividir presentes, se eles gostam de fazer o amigo oculto, o inimigo oculto, seja lá o que for, faça. Não tire isso deles. E se você tem filho pequeno, vou falar baixinho aqui para que eles não nos ouçam. Não tire dele o entusiasmo de acreditar no Papai Noel. Porque isso é uma graça. Isso é uma coisa assim incrível que a gente não pode deixar, porque a criança nos dá os recados todos os dias e a gente está abraçando sempre. E o Natal é delas, como é o Dia das Crianças, mas o Natal é uma data importante e a gente não pode tirar isso deles. Definitivamente a gente não tem esse direito. Então alimente no seu filho, alimente no seu pequeno, no seu jovem, no seu adolescente que com 12, 13 anos ainda acredita. Faça-o acreditar. É uma energia bacana, é acreditar em alguma coisa, para um dia ele ter a saudade. A saudade que é boa, é revigorante, empurra a gente. Que a gente tem, por exemplo, saudade do Vasco antigo, do Vasco vencedor, e que a gente possa ter em 2023 um Vasco diferente. Que daqui a alguns anos nos dê saudades, que eu possa estar por aí e poder falar isso aqui e votar, da gente se cuidar e poder estar dividindo com os mais jovens, como eu sempre falo, momentos de alegria, de satisfação, ir para a rua comemorar com eles, estar naqueles almoços felizes, aquele churrasco com os amigos, celebrando, lembrando os lances. Ser campeão é muito bom. Eu tenho muita saudade disso também, de vibrar, de comemorar, de pular na arquibancada, de ir para o jogo para ver nosso super-herói, os nossos jogadores, de conviver, ainda mais eu tive essa oportunidade de conviver com isso nos bastidores. É muita saudade misturada. Mas como eu disse, tudo passa. Lembra? 2020, a pandemia. Estamos aí. O Ave Mais está aqui. O Acorda Vascaíno está aqui. Tanta gente já passou por aqui. A Jéssica Dias, a Jéssica Duarte, a Mariana Barata. Todo mundo já passou. O JP Escofano, o Emerson Rocha, o Jean. Estamos aqui. Hoje é o meu dia. Hoje é a minha hora. Esse é o momento que eu abracei. E eu acho que esse é o recado que a gente tem que ter. Esperança diante das dificuldades, tenacidade, disposição, raça, que a gente tanto cobra, a gente precisa ter no dia a dia. Mas não perca as suas essências. Como eu disse, mais lover, menos hater. Mais amor, menos ódio. Certeza de que a saudade que hoje bate, vai te construir um futuro melhor. Vai por mim. Fala aqui um coroa, que vocês chamam, né? Não sou tanto assim não, mas entendo. E visto esse papel, porque eu acho que é importante, principalmente porque eu tenho muita vontade, já falei isso para vocês, de mostrar ao mais jovem que é muito legal ganhar. Eu fico imaginando os mais jovens acompanhando esse movimento de mercado, que outrora eu já acompanhei, cobrindo. Eu estava em 1989 cobrindo a ida do Bebeto, do Flamengo para o Vasco. Presenciei, meninos eu vi.
como vi a chegada em 1994 de Denner, o grande Denner, Ricardo Rocha, grandes nomes que jogaram no Vasco, a chegada de Leonardo e Juninho Pernambucano, comprados vindos do torneio de Toulon na França, jovens, garotos. O tempo passa para todo mundo, cara. Vai passar para vocês também. Desfrutem, aproveitem. E aproveitem hoje à noite para abraçar seus amigos, abraçar teus pais, se vivos forem. Lembrar, se vivos não forem, que eles estão presentes, estão com a gente sempre. Que você tenha uma noite de Natal de alegria. E eu desejo muita saúde para todo mundo. Saúde mesmo. Saúde para Roberto Dinamite, saúde para o Rei Pelé, saúde para todos os seus, saúde para aqueles que vão ser pais. Aqui no canal tivemos o Jonathan Carlo, vamos ter o nosso João Câmara na terça-feira sendo pai. Vida que segue, a vida que surge. Já dizia uma música que é impossível que você, ao ouvir uma criança chorar, que você não veja a vida florescer. Por mais crianças chorando do ventre da mãe, menos crianças chorando de fome, mais alegrias, mais sorrisos e um grande Natal para todos vocês. E desculpe, se hoje eu falei pouco de bola, eu queria falar um pouquinho daqui, do coração, do sentimento, de gratidão que eu também tenho por vocês. Muito, muito mesmo, podem ter certeza disso. Vocês me fazem viver, me fazem ter razão de continuar. Às vezes a gente briga, mas como diria também aquela música, se um dia a gente briga, à noite a gente se ama. E a gente está por aqui. Amem a noite, sejam felizes, tenham um grande Natal. Com mesa farta ou mesa não tão farta, o importante é o sentimento. Beije o seu ente querido, esteja com ele, aproveite. A vida é curta, a vida é um sopro que a gente precisa aproveitar. Saúde ao rei, saúde ao maior de todos, Roberto Dinamite. Saúde a todos vocês, e viva o Vasco, a maior alegria de todas as nossas vidas. Como eu amo esse clube, como eu gosto do Vasco, como eu sou apaixonado por você, Vasco. Feliz Natal, Papai Noel. Tchau, fiquem bem. Amanhã de manhã eu tô aqui, dia 25, para comentar. Aí eu prometo a vocês, futebol. Tchau.